Olá, bom dia. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre os sólidos geométricos. Vamos fazer umas revisões daquilo que já aprendemos sobre os sólidos geométricos. Vamos também falar sobre como passar dos polígonos, das figuras geométricas que aprendemos no início, para os sólidos geométricos, que aprendemos depois. Vamos abordar também a questão dos poliedros e não poliedros e perceber a diferença entre poliedros e não poliedros, e por fim vamos falar sobre os conceitos de face, aresta e vértice, tão importantes para trabalharmos este tópico. Vamos então começar por falar sobre aquilo que aprendemos primeiro, que foram as figuras geométricas, os polígonos. Temos aqui 3 exemplos, que são figuras que têm apenas 2 dimensões, não têm volume, nós não conseguimos agarrar nelas, estão desenhadas numa folha e nós não conseguimos agarrar porque não saem da folha. Por isso são sempre figuras compostas por segmentos de reta, a que chamamos lados. Temos aqui 3 figuras geométricas, 3 polígonos, que é o pentágono, que tem 5 lados, a figura vermelha. Depois temos o retângulo, que é esta figura verde que temos aqui no meio, que tem 4 lados, que não são todos iguais, senão era o quadrado. O retângulo tem lados iguais, mas 2 a 2, 2 lados mais compridos e 2 mais pequenos. E temos também o triângulo, que neste caso é um triângulo equilátero, porque tem 3 lados todos iguais. E primeiro aprendemos as figuras geométricas, os polígonos, porque depois fomos trabalhar a terceira dimensão. E quando acrescentamos mais uma dimensão a uma figura, ela ficou com 3 dimensões. Para além de ter o comprimento e ter a largura, passou a ter também a altura. E como tem a altura, como se saísse de uma folha, nós já a conseguimos agarrar, por isso é que usamos os sólidos de madeira que trabalhamos na sala de aula. Temos então sólidos geométricos, que são figuras com 3 dimensões, compostas por superfícies, e essas superfícies podem ser planas ou superfícies curvas. Temos aqui 2, uma com superfícies planas e outra que tem uma superfície curva, apesar de também ter planas. Vamos, portanto, passar aos sólidos geométricos e aos diferentes tipos de sólidos geométricos, precisamente os que têm superfícies planas só e os que também têm superfícies curvas. Passando então para o próximo diapositivo, temos de um lado os que têm apenas superfícies planas, que é este que está aqui. Eu vou escolher aqui a caneta preta. Temos deste lado os poliedros, que são os que têm superfícies planas apenas, e deste lado temos os não poliedros, que são os que têm superfícies curvas. Começando pelos poliedros, temos aqui os 2 primeiros, que são que têm faces quadriláteros, ou seja, temos o cubo, que é um sólido geométrico que tem faces em forma de quadrado, e o paralelepípedo, que tem um nome estranho, que tem as suas faces em formas de retângulo. Depois temos aqui estes do meio, que são os prismas. Os prismas são sólidos geométricos que têm umas faces laterais sempre em forma de retângulo e depois têm uma base em cima e um em baixo que lhes vai dar o nome. Neste caso, a figura que está em cima na base é um pentágono, por isso este é o prisma pentagonal. Depois temos este aqui do meio, que as suas bases são em forma de triângulo, por isso chamamos-lhe o prisma triangular. E este aqui, as suas bases têm forma de hexágono, por isso é um prisma hexagonal. Mas estes prismas têm 2 bases, uma em cima e uma em baixo. Depois temos as pirâmides, que em vez de terem uma em cima e uma em baixo, bases, têm apenas uma base e no topo têm um vértice. E como têm no topo um vértice, todas as suas faces laterais são em forma de triângulo. E por isso é que se chamam pirâmides. Nós lembramos sempre das pirâmides do Egito, são tipo esta cor de rosa que aqui está, e tal como o prisma, é essa base que lhes vai dar o nome. Esta aqui, como é um quadrado na base, chama-se a pirâmide quadrangular. Esta do meio é a pirâmide hexagonal e a azul é a pirâmide
pentagonal, porque a sua base é um pentágono. Estes são os poliedros, que são os sólidos geométricos que têm apenas faces planas, e do lado direito temos então os não poliedros, que são os sólidos que têm superfícies curvas, superfícies arredondadas. Por isso temos aqui uma que só tem uma superfície curva, que é a esfera. Depois temos aqui uma que tem uma base plana, mas em forma de círculo, e como a base é em forma de círculo, toda a superfície lateral é curva, por isso é um não poliedro, porque tem uma superfície curva. E temos o cilindro, que tem duas bases, mas como as bases são em forma de círculo, temos, portanto, esta superfície lateral é toda ela em curva, por isso é também um não poliedro. Para terminar, gostaria apenas de vos relembrar os três conceitos essenciais para podermos falar sobre os sólidos geométricos, que são os conceitos de face, de aresta e de vértice. As faces são precisamente as superfícies que formam o sólido geométrico. Neste caso eu escolhi aqui o cubo para, desculpem a letra, mas escrever assim com a mão é mais difícil. Temos o cubo que tem, as suas faces são quadrados, esta superfície aqui é em forma de quadrado, tem precisamente uma face em forma de quadrado, duas faces em forma de quadrado, três faces em forma de quadrado e depois ainda tem lá atrás mais uma face em forma de quadrado e esta base em baixo e lá atrás. Ao todo são 6 faces, as faces que compõem o cubo. Depois temos, e eu agora vou apagar para passar às arestas. As arestas são os segmentos de reta que permitem que a gente forme uma face. Eu vou pegar aqui nestes segmentos de reta, são 4 linhas, que nós chamamos de segmentos de reta, e estes segmentos de reta permitem formar uma face. Cada um destes segmentos de reta chama-se aresta. As arestas, vou escrever, para não se esquecerem, as arestas do cubo são 1, 2, 3, 4, e depois 5, 6, 7, e a outra que está lá atrás, 8, e depois temos 9, 10, 11, 12. Ao todo temos 12 arestas no caso aqui do cubo. E, por fim, temos os vértices. Os vértices são precisamente os pontinhos que unem as arestas. Eu tenho aqui esta aresta, a aresta, num lado da aresta tem um ponto e do outro lado da aresta tem outro ponto. A estes pontos chamam-se precisamente os vértices, e eu queria escrever para verem que o V, a letra V da palavra vértice acaba precisamente tem aqui numa das extremidades, tem precisamente um vértice, e a palavra vértice ajuda-nos a perceber, porque os meninos muitas vezes chamam o bico do cubo, mas a verdadeira palavra é um vértice. Temos então, no caso do cubo, 4 vértices em cima e 4 vértices em baixo. Peço desculpa. 4 vértices em cima e 4 vértices em baixo que formam precisamente 8 vértices. São portanto estes os dados do cubo. O cubo é um sólido geométrico com 6 faces quadrangulares, tem 12 arestas e 8 vértices. Era como caracterizaríamos o cubo. Agora poderão experimentar e estudar fazendo o mesmo para os outros sólidos, para o paralelepípedo, para os prismas, os vários prismas, para várias pirâmides, para estudarem e para, quando vos surgir um determinado sólido, saberem dizer quantas faces é que tem, quais as formas das suas faces, quantas arestas e quantos vértices. Assim poderão ajudar qualquer pessoa a perceber qual é o sólido que estão a apresentar. Creio que hoje é tudo. Estudem e até à próxima.